Olá, irmãos, queridos amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, já no capítulo 83. E esse estudo acontece sempre às terças e quintas. E hoje o nosso título é Aflições. Emmanuel sempre traz temas muito atuais e propícios, pertinentes, para todo momento da nossa trajetória. E não é diferente hoje. O que a gente vai abordar hoje, na verdade o que Emmanuel aborda hoje, através da psicografia das mãos benditas do Chico Xavier, são as aflições que cada um de nós passamos. Então, o que a gente pode ter certeza, primeiramente, e isso ele deixa bem claro durante a explanação, a reflexão, é que todos nós, sem exceção alguma, temos as nossas aflições. Tá aí uma coisa, um sentimento que nos deixa calibrados, que nos iguala, é a dor. Então, a aflição ela acontece independente de qualquer situação, de qualquer condição do ser humano, da criatura. Ela pode estar morando num palacete, ter todos os bens materiais possíveis, com todos os recursos, ou aquela pessoa mais humilde, com várias provações. Não tem critério para dizer, esse sim tem aflição e esse não, essa aflição é maior, essa não. Todos nós somos iguais, igualáveis na dor. E mesmo que às vezes aparentemente a gente possa achar que determinada pessoa não tem motivo e nem tem aflições, podem ter certeza absoluta que essa aflição existe, Porque assim, todos nós, toda criatura, ela já traz consigo as aflições internas, as suas dúvidas, as suas frustrações, a sua bagagem, armazenada durante tantas encarnações e da vida atual mesmo, Então, você traz com dentro de você muitas indagações e muito sofrimento, muita angústia, e esse sofrer, essa aflição é que ela precisa ser entendida, e aí compreendida. E aí Emmanuel ele traz essa reflexão à luz do Evangelho, e mais especificamente quando Jesus, no Sermão do Monte, aquele momento de pura luz, que aí nos deixa ensinamentos eternos, para que a gente possa debruçar sobre e pensar em cada palavra que ele disse, no Sermão do Monte. E dentre todas essas, dentro de tudo do que ele disse, as bem-aventuranças, ele fala, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. E Emmanuel traz essa reflexão com esta luz, a luz do Evangelho. Porque a gente, quando lê superficialmente ou escuta, parece que todas as aflições, todos os aflitos serão consolados da mesma forma, que esse consolo, ele é igual para todos. E aí a gente vai perceber ao longo da reflexão que não é bem assim, Depende muito de que forma você compreende as aflições que acontecem no cotidiano de todas as pessoas, de todas as criaturas, E se você tem uma percepção dessa aflição, ou você reage de forma negativa a essa aflição, com revolta, com orgulho, com ódio, com desprezo, com indignação, é óbvio que esse consolo, ele não é
compreendido da mesma forma, ele não é sentido, ele não é alcança, você não alcança, né? E diferente disso, né? Se você, mesmo que muito fragilmente ainda, muito imaturo, mas percebe essa aflição como parte da sua vida, como um instrumento de aperfeiçoamento também, que muitas das aflições que a gente vive, elas são frutos das nossas escolhas atuais, né? Por imprudência, né? Por invigilância. E mais você recebe essas aflições, você passa por essas aflições, por essa dor, com retidão, com resignação, com força, fé, percebendo Deus em todos os momentos, né? Porque Ele não jamais nos daria um peso, né? Um sofrimento, uma dor que a gente não soubesse ou pudesse carregá-lo, né? Então, quando a gente tem esse enfrentamento da aflição, esse sentimento, seremos consolados, né? E quando a gente pega também no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Na parte que fala das bem-aventuranças, se não me engano é capítulo 5, quando ele fala, né, dos aflitos, né, que serão consolados, a instrução dos espíritos, eles deixam muito claro as duas possibilidades, né? As duas formas que a gente pode vivenciar essas aflições, né? Você tem dois caminhos. Ou você segue o caminho, né? Que a resignação, ela tem uma presença maior, né? A certeza da presença de Jesus nos amparando, nos consolando, nos dando a sua mão amorosa, o seu colo, todas as possibilidades de amparo, né? Que se coloca à nossa frente, né, todos os dias, diante das aflições, diante desta dor. Ou você escolhe, né, o outro lado, que é aumentar esse sofrimento, né, trazendo para ele todos os nossos sentimentos de menos nobres, né, que é de revolta, de orgulho, né, deixando a nossa vaidade se expressar, o nosso ego, né, se pôr à frente, se colocar à frente de qualquer possibilidade de compreensão. Então, a gente vai viver essa aflição alimentando uma mágoa, uma revolta, somando mais dor à aflição que ela já existe. E aí o Emmanuel, para trazer essa reflexão para a gente, ele escolheu um versículo, né, que Pedro, capítulo 4 de Pedro, versículo 13, que diz assim, né? Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Quando a gente lê rapidamente, parece, né, um pouco estranho, né, se alegrar com as aflições, né, do Cristo. É como se fosse um conformismo, ou então uma felicidade em sofrer, um masoquismo, né? Mas não. Quando Pedro ele fala, tem essa fala, ele quer que a gente compreenda, né? Ele quis dizer com isso que quando servimos a causa do Cristo, quando nos dedicamos, né, a viver servindo ao bem, a construindo sobre o alicerce do amor do Evangelho de Deus, né? E tendo como Jesus como nosso guia, nosso modelo, a gente também vai encontrar muitos obstáculos, né, pela frente, né? Mas a gente se alegra e devemos nos alegrar, por quê? Porque menos de forma muito inicial,
muito pequena, muito reduzida, muito frágil, nós estamos contribuindo para que a humanidade avance. E nós também, claro. Então, quando a gente decide servir, né, uma causa maior, quando a gente decide viver o Cristo dentro de nós através das nossas atitudes, levando a boa nova, exemplificando a boa nova, vivendo a boa nova, também encontraremos obstáculos, como Jesus encontrou, né, em tantos momentos, né, mas com bom ânimo, com alegria, com perseverança, porque ele tinha a certeza da presença de Deus. Na verdade, Jesus era a presença de Deus entre nós, né, porque ele era o próprio amor, né, ele era o amor encarnado aqui. Então, isso que Pedro quis dizer, né? E que Paulo também diz em outros momentos. Então, quando a gente se posiciona, tem essa postura diante do mundo, somos revestidos, né, de uma força ainda maior, né? É só você imaginar que quando passamos por uma dificuldade muito grande, né, seja relacionada à saúde ou aquelas pessoas que têm um comprometimento físico que impede dela fazer muitas coisas, ou que passa por uma determinada dificuldade muito grande, uma perda de um ente querido, e ele pega, né, essa dor, essa dificuldade e transforma em força, em energia, em coragem, em atitude, e pega isso e vai dividir com os outros de uma forma que possa ajudar, né, a outras pessoas. E essa pessoa acaba sendo referência, ela vai despertar no outro uma coragem que não tinha, né, porque você é exemplo. Então, fazendo uma analogia, é dessa forma que a gente pega o sofrimento, compreende os obstáculos, mas fica feliz porque ele vai se transformar em fruto, né, em amor, em compartilhamento de fé, de coragem, de presença de Deus, né? É isso que Pedro quis dizer nesse versículo. E o Emmanuel começa dessa forma: é inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Então, a gente aqui pode fazer uma analogia também da natureza, né? Os ciclos, né, que a natureza tem. E primavera, verão, inverno, outono, eles são contínuos, né? Mas a cada tempo é um ciclo diferente, né? Então teremos, né, em alguns momentos verão, inverno, outono, primavera, alguns, né, invernos mais ríspidos, em alguns lugares o inverno mais que exige muito, né, que você vai sentir muito, o verão também. Então assim é a nossa vida, né? São ciclos. Alguns ciclos de bonança, de mais tranquilidade, aonde você consegue pensar com mais clareza, compreender melhor, né? Fazer aquela reflexão, autoconhecimento. Então você vai se estruturar para quando, né, o ciclo mais difícil, aquele ciclo que exige mais, você esteja um pouco mais preparado, né? Você esteja pronto para receber aquele momento difícil, aquela aflição, com fé, com perseverança, né? Sem desistir, sem desânimo, né? E esse preparo, ele é internamente, né? A gente precisa estar ciente dos recursos que nós temos, que nos é oferecido todos os dias pela espiritualidade, por Deus, por Jesus, né? Por todos os benfeitores que nos auxiliam na caminhada.
todos esses benefícios, todas essas ferramentas que possuímos, né? E que ferramentas são essas? Como que a gente pode se preparar para o inverno mais forte? Ou seja, para quando as aflições baterem à nossa porta e exigirem de nós perseverança, né? Uma atitude viva, né? Uma atitude de resignação, né? É a gente pontuar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ter vigilância sobre eles, né? Servir ao bem, a caridade, oração, estudo, reflexão, né, sobre você mesmo, sobre aquilo que carrega o seu coração, sobre aquilo que a gente precisa mudar, né? Então a gente vai se preparando ao longo, né, das nossas vivências, das nossas encarnações, para quando esses ciclos, né, de idas e vindas acontecerem, a gente vai se preparando para se tornar, né, exemplo vivo do amor, né? E muitas das vezes o que acontece quando nós estamos nesse momento de tranquilidade, a gente esquece, né, de tudo isso, de todas essas possibilidades de se tornar fortes, né, como uma rocha, tendo o amor, a compreensão, o perdão, a alegria, o ânimo como escudo. A gente esquece e só vai lembrar de alimentar a nossa alma, o nosso espírito, na hora da dor suprema, né? Da dor que dilacera. Então, a gente não esquece de alimentar o nosso corpo, né? A gente não esquece de beber água, tomar banho, né? Fazer a nossa higiene pessoal, se alimentar, comprar roupa, enfim, cuidar da estrutura externa do nosso templo, né? Do nosso corpo que habita o nosso espírito, né? Aonde habita o nosso espírito. Mas esquecemos de alimentar a nossa alma, o nosso espírito com os bons sentimentos, com perdão, com renúncia, com resignação, com serviço no bem, né? Pensamentos benevolentes, empatia. Então a gente esquece de alimentar a nossa alma. E aí quando vem, né, os momentos difíceis, nem sempre estamos preparados como deveríamos. E aí ele prossegue. As esperanças feneceram distantes. Os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. São aqueles momentos, né, que surgem, que as coisas não acontecem do jeito que gostaríamos, né? E por quê? Porque criamos muitas vezes expectativas que não deveriam ser feitas dessa forma, né? Às vezes a gente espera do outro aquilo que ele não pode dar, né? Porque a gente, normalmente nós amamos o igual, né? Aquele que pensa como a gente fala assim, eu gosto tanto de fulano porque tem uma afinidade, é parecido comigo. E quando às vezes esse irmão, esse amigo, ele se distancia um pouco porque ele tem atitudes que já não são mais parecidas com as suas, com as nossas, a gente deixa de amar, né? Não compreende. Então, esses são perdas, são momentos difíceis que a gente vai estar de frente com a dor, né? Quando os nossos filhos, né? Quando os filhos tomam decisões diferentes daquelas que gostaríamos, quando um projeto não dá certo, quando perdemos um trabalho, enfim, quando todas aquilo que estávamos criando expectativas fogem do nosso controle. E parece que tudo vai muito, muito mal, né? É um momento de dor, de aflição. E quando surge, né, momentos assim, é onde nós precisamos, né, se reconectar com a fé, com a esperança, com a força, com o ânimo, com a certeza da presença de Deus em nossas vidas, né, que Ele está presente, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, que Deus
estamos mergulhados no seu amor, né? Então Deus está em tudo, né? E nós precisamos ter essa consciência para que saibamos passar pelas aflições, para que sejamos filhos aflitos, mas consolados, né? Que seremos consolados por ter uma atitude proativa em relação às aflições que nos chegam. E Emmanuel prossegue, né? Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, onde tudo parece desmoronar, né? Na nossa cabeça, compelindo-nos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Claro, o choro é uma bênção divina. É como um bálsamo, né? Quando a gente chora, parece que tira um peso do nosso coração, né? É um alívio imediato, né? Quando esse choro ele vem desarmado, ele vem sensível, ele vem tranquilo, com sofrimento, com dor, mas não com revolta, não com incompreensão, não com julgamento, não com orgulho, não com raiva, né? Mas um choro pertinente, né? Aquele sentimento. Jesus chorou, né? A gente, das poucas vezes, né, que cita, né, Jesus em sofrimento, e aí a gente às vezes acha que Jesus estava a sofrer, né, como se fosse o nosso sofrer humano, né? Jesus, na verdade, ele chora quando ele, muito antes, né, da gente confundir os passos, né, da gente errar na escolha, ele já sabia das nossas fragilidades, e por conta disso ele previa, né, ele via por onde a humanidade estava indo, e ele chorava. Ele chorou por saber o quanto nós iríamos sofrer, né, por nossas escolhas mesmo, do quanto estávamos distante da verdade. Então ele chora pelo nosso sofrimento. Ele chora porque nos distanciamos do amor. Então, embora fosse, né, uma evolução que acompanha, né, cada passo, e cada um tem o seu tempo, a sua trajetória, a sua compreensão, né? Jesus percebia isso, e nos momentos de dor que ele sentiu, foi por nossa dor que haveria de chegar, né? E isso também nos faz muito próximos, né? Porque Jesus, ele esteve entre nós para nos mostrar que é possível, sim, passar por todas as vicissitudes, por todas as dificuldades que a vida material nos oferece, e também os sentimentos, né, que permeiam o nosso coração muito difíceis, mas que é possível você passar por tudo isso e vencer através do amor, do exemplo, né? Levando a bondade, levando o perdão, vivendo esse perdão e esse amor. Então ele veio com esse objetivo, né? E cumpriu a sua missão. Então Jesus, através desse amor, dessa vivência, né, nos apresentando essas possibilidades todas de acertar, de passar por as mazelas, de passar e vencê-las, ele faz parte de nós, né? E nós fazemos parte dele. Então, onde quer que nós estejamos, Jesus está conosco, nos amparando. Isso é que devemos compreender diante de qualquer aflição, né? Nunca estamos sozinhos, né? Estaremos sozinhos. E Emmanuel prossegue, né? Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais porventura não receba o Salvador ingratidões e apodos,
por parte das criaturas humanas diariamente, antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Então é isso, né, que nós comentamos agora, que diante de todas as nossas aflições, nós às vezes percebemos ou achamos que Jesus é muito distante de nós, né? Que a gente deve, mas Jesus está muito, falta muito, nossa, né, para eu alcançar a sua presença. Não, Jesus está entre nós, Jesus é o amor presente em todos os nossos momentos, então a sua conexão ela é a todo tempo, ela não tem interrupção, né? Ela é constante. Então, nós alcançamos o seu amor a todo momento, porque todos os recursos para nos fazer fortes, perseverantes e passar pelas aflições e sermos consolados está a todo tempo à nossa frente, né? Só às vezes não percebemos porque o egoísmo, o orgulho, a indiferença nos cega muitas vezes, na maioria das vezes, né? Ou sempre. Então nós custamos a entender que muitas das coisas que construímos hoje por imaturidade, por negligência, abre um leque de sofrimento tão grande que nós poderíamos ter evitado. E aí as portas se abrem, nós não percebemos o chamado, o sinal, e lá estamos criando um sofrimento, e pior do que isso, não tendo uma estrutura preparada para enfrentá-lo, né? E sim, a revolta vem, a raiva, o ódio, a incompreensão, e isso se torna um monstro dentro da gente. Então, Jesus conhece todos os nossos medos, nossas fragilidades, nossos anseios e nossa predominância ainda do erro, né? Então, ele também sofre por conta disso. E se aproxima de nós, está com nós para que possamos, através do seu amor, vencer todas essas nossas dificuldades, né? E aí ter a certeza e compreender na sua essência essa fala de Jesus, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque nós, diante de uma aflição, devemos compreender essa aflição como um processo para nos tornarmos pessoas melhores, né? Para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa construção interna, né? Para que cheguemos lá na frente com todo o amor que Deus nos plantou, né? Enquanto criatura, seus filhos, né? E que a gente torne essa companhia sublime de Jesus um exemplo, né, de como devemos nos portar diante dessas aflições, com ânimo, com bom ânimo, com esperança, com fé, com amor, com tranquilidade, com serenidade, assim como Jesus fez e se apresentou e viveu a sua vida entre nós. Então fica aqui essa mensagem, né, que nós possamos compreender e enxergar a mão a todo tempo estendida para nós, né? Para nos levantarmos, para nos ajudar a passar por essas dificuldades todas e entender a aflição como mais um passo para a nossa evolução e a evolução do mundo, da humanidade, né? Obrigada, meus irmãos. Fiquem com Jesus e até a próxima. Um beijo grande. Obrigada.